Aí, pronto, estamos gravando. Então, hoje, né, quem vai falar com vocês é o Ricardo Mello, que é jornalista há 29 anos. Ele tem passagens pelas emissoras Record, SBT e Globo, e se especializou em jornalismo investigativo voltado aos direitos humanos. Como repórter do Fantástico, revelou ao Brasil em 2020 o caso Madalena Jordano, mulher escravizada por 38 anos. A repercussão do caso tornou Madalena o maior símbolo da luta contra o trabalho escravo no país, e atualmente ele tem uma agência de notícias e faz jornalismo independente na internet, onde ele explica notícias importantes de uma forma mais descomplicada. Então, Ricardo, com você. Oi, gente, boa noite, boa noite. O resumo de tudo isso que ela falou no final é que eu viralizei no TikTok, falando sobre política, mas depois eu conto para vocês. É um prazer estar falando com vocês aqui sobre esse assunto, porque é um assunto que me toca já há muito tempo. E vocês vão perceber que, antes de Madalena, eu já tenho alguma história com esse negócio do trabalho escravo. E eu imagino que o interesse de vocês por esse tema, por estudar esse assunto, por se aprofundar nesse assunto, vocês que são tão jovens e estão se preparando para uma jornada inteira, é um assunto muito apaixonante. Direitos humanos, de uma maneira geral, é um assunto muito apaixonante para a gente que gosta de lei, que gosta né, desse ordenamento jurídico que é o mínimo que a gente precisa para a gente ter uma vida razoavelmente boa em sociedade, todo mundo tendo um mínimo de dignidade. E é muito inacreditável ainda o que a gente vê por aí em relação ao trabalho escravo, em relação à crueldade das pessoas. Eu só posso fazer esse raciocínio de crueldade. Esses meus 29 anos de profissão, eu vou começar fazendo uma apresentação rapidinha para vocês. Eu não sei como é que compartilha a tela disso. Como é que eu faço aqui? Eu preciso compartilhar uma janela. Vocês me ajudam? É nesse botão do meio, share screen, ou então compartilhar. Eu costumo... Está desabilitado. Deixa eu tentar, então. Eu acho que eu tenho que passar para ele, né? Eu não sei. Olha, eu também, assim, eu sou uma negação com tecnologia. Mas deixa eu tentar aqui, calma. Tá. Enfim, assim que você liberar, deixa eu ir falando aqui. O meu convite foi para falar justamente sobre a mídia, né, o seu papel nesse trabalho de disseminar informação e de colaborar até, muitas vezes, para resolver um problema, resolver a vida de uma pessoa ou de mais pessoas de forma até direta, muitas vezes. Aqui, consegui liberar. Okay. Tá certo? Tá certo. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. A Madalena linda. Está aparecendo, sim. Você vê, eu escolhi essa cena, primeiro porque é muito bela, e segundo porque é de uma reportagem que não é a minha, que não é a reportagem que deu origem, né? A minha reportagem foi a que começou a história toda. Mas, exatamente como a gente vai falar do poder multiplicador da mídia, eu achei importante trazer uma outra reportagem, que é muito bacana, que eu gosto muito, do Thiago Rabelo, que foi um rapaz lá de Patos de Minas, lá da cidade onde a Madalena vivia, que fez uma colaboração para o UOL e fez uma série de reportagens em que ele entrou em muito mais detalhes, obviamente, que a gente pôde fazer na televisão na época, e contar como é que era a vida da Madalena, contar detalhes do processo judicial, um material muito humano, mas também muito rico em informação. Assim, caso vocês ainda não tenham lido esse material, vale a pena dar uma lida, porque para vocês que são do direito, tem muitos aspectos interessantes. É claro que eu imagino que todos vocês conheçam muito bem o caso da Madalena,
Mas os aspectos humanos, sempre o meu olhar é por aí, pelos aspectos humanos da coisa. Eu acho que a gente precisa ver mais aprofundadamente cada personagem, e é por isso que eu escolhi essa cena. E justamente porque, como eu disse, a sequência do trabalho que iniciou. Isso aqui, bem novinho, tão ruim que está a imagem, não dá nem para ver a cara direito, foi a primeira vez que eu esbarrei em trabalho escravo como jornalista. Apesar dessa imagem ser de 2012, está publicado no YouTube, depois eu até posso passar o link para vocês, essa reportagem foi feita em 2007, na região de Búzios, no sudoeste de São Paulo, muita produção. E ali nós recebemos uma denúncia de trabalho escravo e trabalho infantil. E nós encontramos as duas coisas, junto com uma fiscalização do Ministério do Trabalho. E essa reportagem foi a primeira... Eu tinha, acho que 1 ano de televisão, quando foi, então, meu primeiro contato. Também foi o meu primeiro prêmio de jornalismo, essa reportagem. Passou alguns anos, eu fui convidado pelo Ministério Público do Trabalho a fazer um documentário sobre trabalho escravista. Também tem o link, depois posso passar para vocês. Esse documentário foi gravado em 2013, em alguns estados, em São Paulo, em Mato Grosso, no Piauí, no interior de São Paulo também, na capital, enfim, alguns lugares. Depois convido vocês a assistir, porque ainda não se falava, até então eu ainda não tinha tido contato com o trabalho escravo doméstico. Depois vocês vão entender que já tinha tido. E aí essa é a conexão que tem com a mídia e com o trabalho que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Aqui a gente está falando de trabalho escravo contemporâneo, as pessoas nas confecções de costura, na lavoura, aquilo que a gente sempre vê nas imagens de trabalho escravo quando a gente vai ler uma notícia. É alguém numa lavoura, numa barraca, às vezes até num curral, em lugares assim absurdos, né? E esse foi meu segundo contato, então, com esse assunto, um trabalho um pouquinho mais aprofundado, que explicava muito bem como essas pessoas que não estão desde sempre vivendo como escravas eram aliciadas e levadas para dentro do trabalho escravo, né? Diferentemente de Madalena e das escravizadas domésticas, que elas praticamente passaram a vida inteira escravizadas, porque geralmente são levadas para essas casas como crianças, ainda elas não conhecem outra realidade, né? Então, este aqui é um outro tipo de trabalho escravo que eu acompanhei de perto, que é esse trabalho. Você pega um trabalhador rural que está sem emprego, convida para uma outra região do país para trabalhar na lavoura, e vai acreditando que vai ter tudo de... Chega lá, ele tem que pagar a viagem, a ferramenta, a comida, se ficar doente, o remédio, o alojamento, e ele não consegue voltar, né? E ele se sente aprisionado. E esse documentário, inclusive, ele fala sobre os tipos de intimidação que os escravagistas utilizam. Os escravagistas, o escravocrata é o cara que defende politicamente a escravidão, e o escravagista é o que pratica a escravidão, né? Então, tem vários meandros interessantes que esse filme fala, mostra como, por exemplo, se isola um trabalhador, que mesmo que você não o prenda fisicamente, ele não consegue sair, né? Como, às vezes, fazer um truque de criar um cemitério falso no meio de uma fazenda, dá a ideia para o trabalhador de que todo mundo que foge está morto e enterrado ali. E aí, então, ele não foge, sabe? Esse tipo de situação que depois vai lá parar no processo, que vocês vão ler e vocês vão ter a noção dos requintes de crueldade que uma pessoa que escraviza faz, né? Mandar fazer um cemitério falso numa fazenda para enganar os escravizados. E aí depois, em 2020, é o meu terceiro contato com essa história,
de escravidão contemporânea foi justamente o caso da Madalena, que foi a reportagem do Fantástico. Assim que Madalena foi libertada, foi resgatada, uma fonte no Ministério Público do Trabalho falou comigo e avisou que tinha sido um caso muito absurdo. E ele estava levando em conta o fato dela ter ficado 3 anos vivendo nessa tempo já registrado. Havia muitos casos de resgate de trabalho doméstico até então no Brasil. O primeiro resgate foi em 2017 só no país. Resgate de trabalho escravo doméstico, que fique claro. Né? Então, em 2020, quando ocorre o resgate de Madalena, só tinha 3 anos que isso estava acontecendo, tinha acontecido acho que 5 ou 6 resgates, daqui a pouco a gente até vai falar disso, 5 ou 6 resgates apenas. Se sabia praticamente nada sobre isso. Então, imagina, 38 anos, uma vida inteira. E a partir daí, a gente startou essa reportagem com colaboração do próprio Ministério Público do Trabalho, que nos avisou o que estava acontecendo, e eu consegui falar com Madalena, consegui ir até Madalena, em Uberaba. Ela tinha sido levada de Patos para Uberaba, justamente porque ela não tinha condição de ficar na cidade sozinha. É importante fazer esse aposto. Ela foi levada pelo próprio auditor fiscal que fez o resgate dela para casa, porque ela não tinha para onde ir. Porque se fosse levar ela para um hotel, que é o procedimento padrão para ela dormir no hotel, ela estava assustadíssima, com medo de ficar sozinha. E para ele ficar com ela e levar junto para a delegacia para fazer um boletim de ocorrência, ela ia ficar mais assustada ainda de ir para a polícia. Então, a opção dele foi dividir o grupo para um cuidar da burocracia, e era sexta-feira, era final de expediente, de sexta para sábado. Então, ele levou ela para casa, porque só na segunda-feira ele pôde procurar um abrigo para ela, para que ela fosse. Imagina a falta de estrutura do Estado brasileiro para cuidar de uma pessoa resgatada, ao ponto do servidor ter que falar assim, olha, vou ter que levar ela para casa, porque senão ela vai ficar traumatizada ainda mais. Né? E a partir daí a gente conseguiu ir abrindo a história. Essa cena que vocês estão vendo aqui, que é um print, vamos dizer assim, né? Um frame da reportagem do Fantástico, que virou a primeira reportagem do UOL que fazia a repercussão dessa história. E dali começou, né, todo o país começou a dar repercussão, mas mais do que isso, a repercussão começou a correr o mundo. A gente está vendo aqui Espanha, da Inglaterra, da Itália, da Alemanha, França, né? Reino Unido também, Estados Unidos, Austrália, enfim. O assunto correu o mundo de uma forma assustadora. E como vocês podem ver, muitas vezes com a mesma cena, inclusive, que é uma cena do Fantástico. Que a imagem ficou tão emblemática, até um editorial, né, do El País, jornal espanhol. A imagem ficou tão emblemática que eu queria até deixar essa charge que foi criada em cima disso. A partir dessa repercussão, aconteceu um fenômeno interessante. Assim, a reportagem do Fantástico, as minhas reportagens, eu sempre tenho uma preocupação muito grande de falar simples, falar de uma maneira que seja facilmente compreendido, não só pelo desembargador, pelo ministro Supremo, mas pelo gari, pela pessoa semi-analfabeta ou até pela pessoa completamente analfabeta que está em frente à TV assistindo. Todos têm que entender. E para essas pessoas é ainda mais complicado. Por quê? Porque muitas vezes o desembargador pode ir depois para o streaming e reassistir, se ele não entendeu. Né? Mas uma pessoa muito simples, muito pobre, às vezes não tem condição. Ela só tem a TV aberta e ela assiste, às vezes, o Jornal Nacional, o Fantástico, ou qualquer outro programa, uma vez só. Ela está assistindo ali na hora que está passando. E se ela não compreender, tchau, já era. E a preocupação de falar simples é por uma razão muito clara.
O Brasil é majoritariamente muito simples e muito pobre. Mais da metade da população brasileira é muito simples, muito pobre e com uma capacidade de compreender certos termos assim razoavelmente limitada. E justamente por ser uma maioria tão grande, é ela que consegue fazer a transformação. Só que ela precisa entender qual é o papel dela. A gente precisa dizer para as pessoas o que é uma escravizada doméstica. Mas não adianta eu dizer isso para vocês que estão aqui na faculdade. Não adianta a gente falar isso para o dono da padaria, que também tem um curso superior de administração de empresas. Não adianta a gente falar isso para o bancário. A gente tem que falar isso para o feirante, para o lavrador, para o marceneiro, para o padeiro. E por quê? Porque quando a gente faz isso, e a gente teve essa preocupação nessa reportagem, acontece um fenômeno que eu vou mostrar para vocês. O que a gente fez? Teve a maior preocupação do mundo de deixar claro o que é uma escravizada doméstica. E se eu tiver uma vizinha que é uma escravizada doméstica? Eu tenho uma vizinha que é uma mulher preta, que eu sempre, desde que eu mudei para cá, ela está aí. Ela parece que é empregada da família, mas também ela, de vez em quando, o pessoal fala que ela é da família. Passa batido para tanta gente por tantos anos. Na minha infância, eu convivi com Madalenas e não tinha ideia. Era vizinho de Madalenas e não tinha ideia. Não tinha sido apresentada essa realidade. Se tivesse, talvez, assistido algumas dessas reportagens, tivesse sabido disso antes. O que acontece é isso aqui, ó. Isso aqui é um trechinho de uma denúncia do que aconteceu em data posterior à reportagem do Fantástico sobre Madalena. A pessoa denunciou exatamente porque viu a reportagem do Fantástico e encontrou similaridade entre a condição de vida perto dela. A gente mostrou isso aqui em uma das reportagens. Essa aqui é uma outra denúncia, em que ela também diz: ontem, ao ver o relato no programa Fantástico, tomei coragem de relatar tudo isso. Porque ela sempre se sentiu angustiada de ver uma pessoa em uma determinada situação. Essa história aqui, mais especificamente, fazia 16 anos que essa pessoa era vizinha dessa mulher que ela acabou denunciando depois. E ela tinha uma sensação de que tinha alguma coisa errada ali, mas ela não tinha certeza. E a reportagem elucidou, deixou claro. Por quê? Porque a gente trabalhava com exemplos, dizendo para as pessoas assim: se essa pessoa é muito retraída, se ela nunca conversa com os vizinhos, se você não der exemplos de comportamento, se ela nunca sai, se ela não namora, se todo mundo estuda menos ela, esses exemplos reais de comportamento precisam ser ditos de uma maneira muito clara por nós jornalistas, né? Porque acontece isso aqui, as pessoas entendem. Essa aqui é mais uma denúncia em que ela fala que, olha só, há cerca de 45 anos essa mulher trabalha dia e noite, dia e noite. E ela menciona aqui, logo no início, um caso muito semelhante ao da Madalena Gordiano. Então, mais uma vez, alguém entendeu a mensagem. Olha, se você tiver um vizinho aí, uma vizinha aí nessa condição, é escrava. Denuncie. Sabe qual foi o resultado disso? O resultado disso é que, em 2017, primeiro ano em que houve resgate de escravizadas domésticas no país, foram só 2 resgates. Em 2018, novamente, 2 resgates. Em 2019, foram 4 resgates. Em 2020, foram 3 resgates, incluindo o da Madalena, que foi no dia, se não me engano, 20 ou 30 de novembro, já bem no final do ano. No ano de 2021, no ano seguinte ao resgate de Madalena e a repercussão imensa que o caso teve no mundo inteiro, foram 38
resgates. Somente de escravizadas domésticas, sem contar os casos da escravidão contemporânea convencional, que a gente falou antes, lavoura, indústria e tudo mais. A partir disso, a partir de uma reportagem que foi tratada exatamente numa daquelas denúncias que vocês viram ali em cima, que citavam o caso Madalena e a reportagem do Fantástico. Então, o resgate de Leda, lá na Bahia, a mais de 1.000 quilômetros de distância de onde estava a Madalena, ocorreu porque alguém, nossa, essa vizinha aqui, acho que ela é uma escravizada. As duas se conheceram, a história da boneca, e a Leda mandou uma outra boneca que ela fez, ela faz bonecas, assim, coisas que é sorte do jornalista. Elas fizeram todos os seus documentos, passaram a receber benefício de direito, e aí essa aqui é a Madalena, no dia em que eu a conheci, entender. Até que se eu voltar aqui, vocês vão perceber tem uma certa descrença de uma pessoa. Não sei se vocês lerão esse relato, mas sempre me senti angustiado em ver aquela situação. Ela nem sentia muita firmeza de que seria possível fazer alguma coisa, por quantos anos. E ela, de repente, se sentiu encorajada. Então, o nosso papel é de multiplicar, não é notícia, porque notícia, conhecer um fato, saber que aconteceu, é um detalhe que altera muito a vida das pessoas, mas se informar, aprender com aquele fato, transformar aquela notícia no conhecimento que vai te levar a salvar uma vida ou a salvar a própria vida, às vezes, né? A notícia é para a gente se alimentar melhor, nos ensina a ser mais saudáveis, nos ensina a ser melhores cidadãos. Às vezes é pelo exemplo que a gente aprende. Então, eu trouxe esse material aqui justamente porque mostra como o exemplo de Madalena se multiplicou facilmente, rapidamente, se alastrou para caramba. A última notícia que eu tive dela, só para encerrar, é que ela já está no apartamento dela, próprio, livre, feliz, ainda em contato muito permanente com a Thaís, que é quem cuida dela. E, sei lá, se eu tivesse ganhado um prêmio por essa reportagem, não teria valido tanto quanto foi para mim ver Leda e Luísa livres. É isso, gente. Tempo para falar, tempo para vocês perguntarem também, né? Foi ótimo. A Bruna tá com uma instabilidade. Aí por isso que até ficou parando de gravar e voltando, que a internet dela tá um pouco ruim. Podemos começar as perguntas, né, pessoal? Quem quiser fazer as perguntas ligando o microfone. A gente teve uma aqui que foi a da Vitória, e ela falou, foi lá do comecinho, essa forma de trabalho escravo também é uma forma de tráfico de pessoas, certo? Já que houve transporte por meio de fraude. Sim, sim. Vai depender muito de toda a configuração desse transporte, porque vou dar um exemplo. Esse documentário que eu citei lá no YouTube, depois eu posso até passar esses links para vocês. Esse documentário, ele mostra justamente todo o processo do aliciamento. E fica claro a fraude nesse processo de aliciamento. Eu fui para uma cidadezinha muito pequena do interior do Piauí. Não tem nem emissora de rádio lá. Muita gente desempregada na época. E como é que eles faziam para recrutar essas pessoas? Eles contratavam um carro de som que ficava passando na cidade, chamando as pessoas que estavam procurando trabalho na lavoura.
E aí marcava um ponto de encontro num local da cidade. Geralmente é alguém da própria cidade que ganha uma comissão ali para poder ajudar, que eles chamavam de gato. E aí ali se explica, eu falo, olha, vocês estão indo para Mato Grosso, é uma lavoura de cana, chega lá, tem alojamento, tem comida, tem tudo, vocês vão poder mandar um dia, já vou deixar um tanto para tua mãe, para tua esposa aí. Então, todo esse processo é muito claramente fraudulento. Quando eles conseguem convencer o próprio escravizado a viajar para ir lá e começar o seu emprego lá, sem ser por conta desse escravizador, é mais difícil comprovar esse aspecto do transporte por meio de fraude. A não ser que tenha, sei lá, conversas em que haja esse tipo de promessa fraudulenta. Mas quando o próprio transporte é promovido por quem vai depois escravizar, em geral, na verdade, são pessoas contratadas. Muitas vezes desaparecem no mapa depois de levar uma turma para uma fazenda dessa. Você nunca mais ouve falar desses gatos, eles mudam para outro estado e começam tudo de novo. Mas, nesse caso, por exemplo, era muito facilmente comprovado que havia essa fraude, sim. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat, eu consegui voltar, mas eu não vou ligar a câmera para não cair de novo. Que é da Edilene. Ela perguntou se você já sofreu alguma ameaça em virtude das reportagens que você fez. Toda hora, Edilene. Muitas, várias, diversas, de todo tipo. A primeira reportagem foi aquela lá da carvoaria, que eu falei lá, que nem dá para ver minha cara direito. No vídeo dá para ver, tá? Depois, se vocês quiserem ver. A gente ainda quase não conseguiu sair da fazenda. Era uma fazenda em uma cidade chamada Buri, no sudoeste de São Paulo, uma região muito fria, que tem muito eucalipto e tem muita madeira, então por isso tem muito carvão também. E justamente por ser um local muito isolado, já lá perto do Vale do Ribeira, região muito pobre, eles recrutam esse pessoal, vem muita gente do Nordeste também para trabalhar nessas carvoarias. O que a gente encontrou lá? Trabalhadores que não tinham nenhum dia de folga por semana, com os alojamentos, que eram alojamentos de pau a pique, de barro, né? Construídos no meio dos fornos. Então, assim, a fumaça o tempo inteiro sendo aspirada por eles, porque era bem no meio. Uma criança com problema na fala, trabalhando ali na carvoaria junto. O pai trabalhando ali junto. A água imunda que eles bebiam, uma água suja, terrível. Uma coisa, assim, horrenda. E aí, quando nós chegamos, a gente estava dentro da fazenda. Detalhe, quando você vai ter uma fiscalização, polícia, quem fiscaliza tem autorização para entrar. A imprensa não. O fazendeiro tem que autorizar, porque é a propriedade privada dele. Quando nós chegamos, não havia nenhum proprietário. Nós entramos junto com a polícia e com o Ministério do Trabalho. Conseguimos fazer todos os flagrantes, gravar tudo, entrevistar quem tinha que entrevistar, e nisso chegou o proprietário da fazenda e pediu para a gente sair. Se vocês não estão autorizados, aqui a polícia, eu não sou obrigado não posso obrigar a sair, mas vocês eu posso. E aí, quando nós fomos sair, os filhos dele não queriam deixar, porque falaram, não, vocês cometeram um crime de invasão de propriedade, agora vocês não vão sair. E a gente estava, então, vocês vão na delegacia e fazem um BO, que é o que vocês têm que fazer. E eles, na tentativa de nos impedir de sair, amassaram nosso carro, assim, a gente levou chute, quebraram equipamento, a gente saiu de lá direto para a delegacia. Olha, fizeram isso na frente da PM, tá? A PM teve que apartar, para vocês terem uma ideia. E aí a gente foi para a delegacia, foi uma discussão sobre colocar ou não esse material no ar. Nessa reportagem não tem essa agressão, mas depois a gente fez uma segunda reportagem em que a gente mostrou esse ataque. Eu não tenho esse link, é muito antigo isso. Justamente para nos protegermos, assim, para exibir o ataque no ar, mostrar que aconteceu com a gente, já sabia quem procurar, né? A exibição da segunda reportagem foi uma forma de nos proteger. Mas também já precisei mudar de estado por conta desse tipo de ameaça. Sempre que vocês forem enfrentar esse tipo, gente que faz esse tipo de coisa, será perigoso, absolutamente sempre. Porque quem tem coragem de colocar uma pessoa num quartinho
ou numa barraca, no meio do mato, bebendo água suja, comendo o resto de comida, enquanto essa pessoa continua tomando champanhe, enquanto seus filhos continuam frequentando as melhores escolas, e se eu pensar que mesmo que se essa pessoa desse dignidade total a esse escravizado, ele ia continuar tomando a mesma champanhe, continuar viajando para os mesmos países quantas vezes ele quisesse, e os filhos não iam precisar nem deixar de comer um chiclete a menos na escola, e mesmo assim ele faz, imagina o que esse cara não vai fazer com um jornalista que entrega ele para o Brasil inteiro. A família da Madalena nunca fez nada, mas assim, eles perderam tudo que tinham de patrimônio por conta dessa reportagem. O apartamento, o carro, o emprego, a dignidade, a vaga na faculdade, tudo que eles tinham, eles perderam. Se eles forem se reerguer, vai ser porque a família ajudou, ou seja, porque de fato, assim, absolutamente tudo que eles conquistaram enquanto eles escravizaram a Madalena, eles perderam. A Vitória levantou a mão. Pode falar, Vitória, pode fazer sua pergunta. Oi, gente, vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Sim. Oi, pessoal. Oi, Ricardo. Prazer. Vê só, eu tenho outra dúvida. Essas pessoas que ficaram ajudando a Leda e a Madalena, por exemplo, né, nesses casos, elas são parte de ONG ou algum órgão vinculado ao Estado? Eu não sei se você chegou a dizer, me desculpa se já tiver falado, mas é porque eu acredito muito que ainda há uma ausência muito grande do poder público em relação ao suporte pós-resgate, né? Um suporte para auxiliar na inserção ao mercado de trabalho, porque é uma pessoa que viveu, né, uma realidade completamente distinta, né, até em uma educação. Eu sempre penso assim, né, esse pessoal que sempre foi muito cedo, né, digamos, do trabalho infantil até adulto, né, uma educação para essas pessoas e até no suporte para cuidar desse lado financeiro, porque a gente sempre vê a notícia, o Ministério Público do Trabalho conseguiu que fosse paga a indenização e tal, mas eu não acho que essa pessoa tenha eu não sei, esse saber, né, de controlar, de como utilizar. E aí eu queria saber se tem esse apoio por parte do poder público, se são ONGs que auxiliam nesse suporte, ou se ainda não tem, de fato, esse suporte nessas três lacunas, né? Inserção ao mercado de trabalho, uma nova educação e esse, digamos, suporte, né, financeiro para cuidar dessas finanças. Essa é a minha dúvida. Olha, obrigado pela pergunta, Vitória. Do parte do governo federal, é praticamente nula qualquer atitude, qualquer atividade para proteger as pessoas que são resgatadas. Eu digo praticamente nula, porque existem algumas iniciativas que dependem muito mais do servidor do que de uma política de governo. A Madalena foi beneficiada por isso. A Madalena, tudo que aconteceu na vida dela foi a tempestade perfeita, porque eu não conheço outro caso de um resgatado que tenha, e olha que vocês viram desde quando eu tenho contato com isso, que tenham recebido absolutamente tudo, tenham sido indenizados corretamente, num prazo razoável. Não tem. Se não houvesse a repercussão do caso Madalena, estava até hoje brigando na justiça para receber os direitos dela. Essas pessoas, elas não têm, primeiro, elas não têm absolutamente noção da realidade delas. Como você mesma disse, elas praticamente nasceram nessa condição. Madalena entrou nessa condição aos 8 anos de idade. Leda e Luísa, da outra reportagem, a Leda acho que foi com 5 anos de idade. Né? Leda não se lembra de outra vida que não dentro da casa da escravizadora. Não conhece outra vida, não existe outra realidade na vida dela. Ela não queria sair de casa, como Madalena não queria, como Luísa não queria, como quase todas não querem sair, porque elas vão para onde? Elas só têm aquilo. E digo de novo, Madalena tem muito sorte porque ela encontrou Thaís. Thaís é uma assistente social que cuidava dela no abrigo para onde ela foi. A tempestade perfeita me arrepia, porque ela encontrou antes um Humberto, que levou ela para casa, porque não tinha pensou nela primeiro do que em botar na cadeia o safado. Depois, porque ela encontrou Thaís, que é antirracista
alucinada, e que falou, vou pegar essa moça e vou mostrar para ela que a vida é outra coisa. E abriu mão até do próprio emprego, porque ela começou a comprar briga no emprego para defender Madalena. E aí ela teve que sair do trabalho do abrigo e foi cuidar da vida dela e da vida de Madalena. E ela ajudou muito a conscientizar a Madalena. Mas eu não sei qual é o destino de Leda, que voltou para a casa da mãe, no interior da Bahia, que foi a mãe que entregou ela, décadas antes, para a condição que ela estava. E que continua tendo contato com a família das pessoas que escravizavam ela em Salvador. Madalena não voltou para a cidade dela, para a família dela. Ela deu a sorte de encontrar alguns anjos da guarda no caminho dela. Mas muitos não têm. E o Estado não dá quase que nada. Madalena, em Uberaba, em Uberlândia, perdão, na Federal, encontrou um núcleo de combate também ao trabalho escravo comum que vocês têm na UFMG, que é raro. Encontrou atendimento psicológico lá, encontrou atendimento dentário lá. Mesmo agora, felizmente, ela tem grana para pagar, porque ela recebe todos os benefícios. Mas, assim, o caso Madalena, ele é exemplar em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Tanto no que tudo que tinha para dar errado, desde o início, como acontece, aquela menininha que é levada para uma casa para ser empregadinha da família, preta, pobre. A Madalena ainda é uma criança. Quem já conversou com a Madalena vê, a Madalena ainda é uma criança. A reportagem que mostra Leda e Luzia, elas são crianças, elas falam como crianças, porque elas não tiveram a oportunidade de serem adultas, elas nunca conversaram com outros adultos de igual para igual, elas sempre conversaram de baixo para cima. E o Estado não ensina, não existem estruturas. Existem algumas estruturas, para ser breve, que eu já estou me enrolando muito. Existem algumas poucas estruturas pontuais em alguns lugares. Por exemplo, na Bahia, o governo da Bahia trabalha razoavelmente, pelo menos na região de Salvador, esse trabalho de resgate. A Leda e a Luzia foram levadas para um abrigo muito legal, com psicólogos, com assistentes sociais, ficaram lá. Até para nós conseguirmos gravar com elas, nós tivemos que aguardar 4 meses, porque a gente precisou esperar elas estarem bem, elas terem entendido a condição delas de mulheres exploradas, elas terem noção do que tinha acontecido com a realidade delas, para só depois o abrigo nem entrava homem, para vocês terem uma ideia. E aí não fui eu que fui, foi o repórter lá da Bahia, né, o Mauro. E assim, teve que ter uma autorização especial, existe um controle fortíssimo e um trabalho de base, assim, de reprepará-las. No Mato Grosso, eu conheci um trabalho que faz isso, conheci um trabalho lá do Senai, se não me engano, que faz isso, mas com os trabalhadores escravizados rurais, ensinam profissões. Quando eu estive lá, em 2013, eu conversei com um trabalhador resgatado, que está naquele filme do MPT, que tinha feito um curso, aprendeu a ser encanador e estava trabalhando, na época, nas obras da Copa do Mundo. E depois voltou para o estado dele, o Maranhão, com uma profissão. E quando ele saiu do Maranhão, veio para trabalhar no corte da cana, e ele já tinha sido explorado 2 vezes, porque ele saía e caía de novo. Então, essas iniciativas pontuais existem, mas não existe uma política nacional de jeito nenhum. É gravíssimo isso, porque você pega o cara e fala assim, toma aqui, você tem direito a 5 mil de indenização, vai para tua casa. É isso. O cara, se ele pegar um ônibus e acertar, tem gente que pega o ônibus e vai para o lugar errado e não consegue voltar para casa. Tem gente que tem que ligar para pedir para buscar. Sabe, se quer levar o sujeito de volta na cidade dele e falar para a família dele, olha aqui, o seu João foi escravizado há 1 ano, achamos ele, toma. Nem isso o Estado brasileiro faz, sabe? E aí, muitas vezes, esse apoio depende de um servidor que se comove, que dói nele, na alma, e ele faz alguma coisa, sabe? Eu canso de ouvir relatos de servidor que chora no local do resgate, que está puto da vida com o cara que está ali escravizando, que tinha que estar fazendo a maior cara de bravo e que não consegue, porque ele encontra pessoas numa situação tão degradante
subhumanas, e aí essas pessoas se comovem e fazem alguma coisa. E aí, graças a esse enorme golpe de sorte, só para fechar o raciocínio, esse enorme golpe de sorte que cercou Madalena, o Estado brasileiro leva o mérito. Olha só, resgatamos Madalena. Madalena conseguiu tudo que ela precisava. Olha que lindo, ela está com a pensão, com a casa, com o carro, com o apartamento, indo na praia, fazendo cabelo, usando peruca. Só que o Estado não fez nada para que Madalena tivesse isso. Quem fez foram pessoas que se condoeram e fizeram mais do que a obrigação profissional delas exige. Foram além do serviço público, levaram para casa, abandonaram o emprego para cuidar da Madalena. Então, o Estado é absolutamente omisso. Agora, a próxima pergunta é da Geiciane. Ela falou assim: a mídia colocou em pauta a trajetória da Madalena. Como analisa a relação da mídia com a família culpada pelo crime? O que aconteceu com ele judicialmente? Pegaram os direitos de Madalena, mas existem outros tipos de danos além do financeiro? Geiciane, eles já se ferraram de verde e amarelo, mas ainda tem mais. Tá? Como eu disse, patrimonialmente, eles perderam absolutamente tudo que eles tinham. Tudo que eles tinham era um apartamento, um carro, uma SUV, uma grana no banco e a pensão da Madalena, que era R$ 8.800, se não me engano, por mês, que eles surrupiavam todo mês, faziam a coitada assinar lá o recibo, receber o dinheiro, davam R$ 100 para ela e ficavam com todo o resto. Pagavam a faculdade de medicina da filha dele com o dinheiro da Madalena, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, assim, eles sabendo que a situação deles era muito impossível de ganhar, eles tentaram demonstrar boa vontade para não sofrer no criminal, sofrer o mínimo no criminal. Então, eles correram para oferecer um acordo, falaram rapidamente, olha, todo o nosso patrimônio à disposição, dou tudo, está aqui. Por quê? Para que na hora que eles forem ser responsabilizados no criminal, eles sejam vistos com um pouquinho de benevolência pelo judiciário. Né? Quando você demonstra boa vontade quanto réu, você espera que a justiça te veja com um pouco de bons olhos. Mas, assim, o chumbo vem grosso também na justiça criminal, porque eles vão responder por vários crimes, não vão responder somente pelo crime de escravidão contemporânea. Eles vão responder por apropriação indébita, porque eles roubavam o dinheiro dela da pensão, né? Eles vão responder também pela falsificação de documentos, porque forjaram tudo aquilo que fizeram do casamento dela por conta dessa pensão. Então, tem outros crimes envolvidos e a depender, e aí que está, né? Cada caso é um caso, a depender do promotor, a depender do delegado que pega um caso desse, a coisa pode piorar. No caso deles, eu acho que está de bom tamanho, porque a última soma que eu fiz de pena máxima, caso eles sejam condenados na criminal, passa de 40 anos. Então, além de perder tudo que tinha, se tiverem que ser presos, serão, porque o crime é grave, o crime é muito sério, não é pena, nenhuma pena é baixa, então se tiver que pegar cadeia, vão pegar. Não só o Dalton e a esposa respondem, as filhas também respondem, né, criminalmente, porque se beneficiavam do dinheiro e do próprio serviço da Madalena, né, que é a exploração do serviço da Madalena. Então, assim, todos estão respondendo. Como eu disse também, perderam o emprego, perderam a vaga na faculdade de medicina, a menina teve que sair, tentou ir para uma outra, não conseguiu, não foi aceita, enfim. Tinha uma outra que estava fazendo odontologia, também teve que sair. O estrago foi proporcional ao estrago proporcionado à vida da Madalena, porque Madalena não teve vida. E eles, de repente, ficaram sem vida. Se eles se recuperarem alguma coisa dessa vida em 5, 6 anos, eu diria que ainda ficou barato para eles. Bom, próxima pergunta é da Cecília, e ela perguntou assim: ao seu ver, como acredita que deve ocorrer a conscientização das pessoas que sofrem este abuso? Cecília, esse é um grande desafio, assim, porque justamente essas pessoas, por elas não terem noção da própria condição, que elas não saem delas, né? Porque a escravidão antiga era uma corrente no pé.
A escravidão antiga era uma chibata, era o cemitério do lado da fazenda. Você falava, olha, ó, quem fugir, onde está? A escravidão moderna está aqui dentro, né? Você não vai mais ver uma pessoa escravizada como se via no passado. Ela está aqui dentro. Essas pessoas não conhecem outra renda. Madalena não sabia pagar uma conta no débito aos 46 anos. Leda também não. Luzia também não. Recentemente teve um resgate de uma mulher que viveu 84 anos em condição análoga à escravidão. 84, ela tinha 90. Essas pessoas elas não sabem o que é a vida, essa que a gente conhece, que a gente tem nossas obrigações com os impostos, com o nosso emprego, com a sociedade. Não, elas não têm. Elas não têm condição de falar assim, está ruim para mim, eu queria mais, porque elas não sabem que existe mais. Então, é muito difícil conscientizá-las. O que você precisa fazer cada vez mais, a minha meta de vida, fale simples, não complica. Na academia, a gente fala dentro de uma bolha. A gente está onde a gente está hoje, gente, vamos combinar. A gente veio parar onde a gente está hoje, porque a gente fala muito dentro da nossa bolha acadêmica, técnica, e não conversa com o padeiro, não conversa com a moça que lava a nossa roupa, não conversa com a moça, com a manicure, não conversa com o motorista do ônibus. Se a gente conversar, a gente vai perceber que até é quase que um outro idioma que se fala lá. Então, vai ser difícil a gente conseguir fazer essas pessoas entenderem se a gente continuar usando a nossa linguagem técnica. Hoje mesmo eu estava tendo uma discussão sobre terceira instância, se existe ou se não existe, porque eu tinha falado num vídeo sobre terceira instância. E aí eu comecei a falar justamente sobre isso. Falei, olha, existe uma corrente do direito que chama os tribunais superiores de terceira instância, mesmo que formalmente na lei não existam. Inclusive no Ministério Público, mostrei inclusive sites jurídicos que chamam de terceira instância. E aí é o seguinte, se você insistir em ficar explicando o que é um tribunal especial para a Dona Maria, o seu João, o seu Astolfo, o seu Ronaldo, você vai perder seu tempo, não vai conseguir fazê-los entender o que está rolando, e eles não vão conseguir ajudar na transformação. Então, às vezes, a gente tem que abrir mão de certas preciosidades que mantêm a gente numa casta da linguagem para fazer o povão entender, porque é o povão que mora do lado das Madalenas e é o povão que tem contato com as Madalenas, que é a vizinha do lado que conversou 3 vezes com a Madalena, que identificou a Madalena e que poderia ter orientado a Madalena mais cedo, ou a Leda. Então, a gente precisa falar com quem está em volta, porque essas pessoas estão tão trancadas dentro de uma bolha, que é aquele núcleo familiar, que é o quartinho dela, que é o quartinho, cozinha, copa para servir e volta para o quartinho, que ela não tem condição de perceber onde ela está. Mas a vizinha tem. Mas a vizinha, ela muitas vezes, a gente acha que é só milionário. No caso da escravidão doméstica, a maioria das pessoas que escraviza não é rica, não é milionária, é classe média. É justamente uma pessoa que pegou a menina para criar e escravizar, não é? E usa ela como uma empregada mesmo, que se bobear não teria grana para pagar o salário de uma empregada mesmo formal, que tem uma vida, tem um carrinho na garagem, mas não é rica, não viaja para o exterior, sabe? É gente que tem, às vezes, uma barraca na feira, que tem uma mercearia na esquina e que tem uma menina escravizada dentro de casa. Então, e essas pessoas também falam simples. Elas moram, às vezes, na periferia. Muitas das escravizadas domésticas são encontradas na periferia. Não é na mansão, é na periferia, é numa casa simples. Às vezes, numa casa que mora, num terreno que mora 2, 3 famílias. E aí, uma dessas famílias
Geralmente, assim, ela está dividindo o imóvel e alugando para outras pessoas, faz tipo um cortiço, e a dona também mora ali. A dona tem a sua escrava. E aí, mas todo mundo é pobre, né? Todo mundo é pobre. Ela é menos pobre que os outros, mas ela também é pobre. E ela também é simples. E às vezes ela assiste até o JN, o Jornal Nacional, que fala simples e ela não entende. Então a gente precisa falar simples com todo mundo sobre esse assunto. E a gente tem que falar com quem está em volta. Porque você não vai conseguir atingir as Madalenas, porque elas estão cercadas num lugar onde você não vai alcançar. Agora a Gisiane fez outra pergunta, que é a seguinte: você já conseguiu entrevistar algum escravagista? O cara que tentou bater na gente, a gente botou o microfone na cara dele, até para nos protegermos, e aí ele tentou se defender e tal. Em outros ambientes, não, eles nunca aparecem. Nunca aparecem. E, geralmente, existe um comportamento padrão, no caso da escravidão doméstica. Eu digo padrão, eu vou tirar a Madalena, que também foi exceção nesse caso. Mas, assim, tem um comportamento que é assim: procura um advogado negro para defender um escravagista. Eu já vi isso muitas vezes. Você chega lá para entrevistar, o advogado vai falar, ok, você vai no escritório, chega lá e é um advogado negro. Para passar uma imagem, para usar a negritude contra ela própria, sabe? Para usar a ideia de, bom, se é um advogado negro, porque esse advogado aceitou pegar a causa, então talvez esse cara não seja assim tão malvado assim quanto esse repórter está dizendo, sabe? É muito comum também agressores de mulher contratarem mulheres como advogadas. Também, para tentar transmitir uma ideia de que, olha, se uma mulher aceitou defendê-lo, então talvez ele não seja esse monstro. É tudo parte de uma peça de comunicação, de marketing, para transmitir uma imagem. Isso acontece também como comportamento padrão. Mas, assim, na maioria das vezes, o próprio escravagista não aparece, some. Já aconteceu de marcar e não aparecer. No caso do Dalton, ele me falou comigo mais de uma vez, educadamente, nunca se recusou a me responder, mas disse, não falarei, não darei entrevista, meu advogado que vai se pronunciar. Teve todas as oportunidades de se pronunciar, e assim também, dentro da ética profissional, a minha conversa com ele, pedindo para entrevistá-lo, não tem interesse jornalístico, então por isso que também nunca foi exibida, né? Porque ali é justamente uma conversa privada. Olha, você quer falar, se pronunciar, dar uma entrevista, né? Mas assim, falei com ele diretamente, mas só por telefone, só por WhatsApp, áudios de WhatsApp. Eu não vi mais nenhuma pergunta no chat. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Não. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu mandei umas coisas aqui no chat que eu fui procurar. A Madalena, o Humberto e a Thaís participaram do nosso último congresso. Mandei o link aqui para vocês, foi muito legal. O Ricardo também participou na outra mesa. Mandei o link também para vocês assistirem. Quem tiver interesse, é muito fenomenal. É o congresso de 2021, quando foi online ainda, mas tá muito legal. A Madalena contando junto com a Thaís é assim, nossa, emocionante demais. Eu recomendo muito que vocês assistam. E mandei a lista de presença também no chat, gente. Não se esqueçam de assinar para vocês conseguirem o certificado depois, tá? Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que não, né? Só elogios, Ricardo. Foi muito interessante. É muito bom receber você. A clínica sempre te chama porque você sempre tem coisa para acrescentar. E foi muito bom mesmo. Muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo e por ter contado tanta coisa tão relevante para a gente. Muito obrigada, você é admirável, o seu trabalho é admirável. O nosso tema desse ciclo, né, dessa edição, é os holofotes da mídia no trabalho escravo, e os holofotes a gente colocou porque tem a parte ruim de quando pela falta, né, de mais acesso, e também quando tem uma espetacularização, mas dá muito conforto saber que existem muitos profissionais
que estão dedicados mesmo com a causa e que fazem um trabalho muito honesto e muito digno. E você é um desses. Muito obrigada mesmo. Gente, muito obrigado. Assim, realmente uma honra, tá? Eu achei que vocês iam me chamar mais, porque da outra palestra eu estava sem comunicação e eu falei pelos cotovelos, vocês viram que eu falo mesmo, né? Mas você imagina sem estar ouvindo alguém para me cortar. Mas, assim, eu adorei e eu quero dizer para vocês o seguinte: o trabalho de vocês, que vocês estão construindo para a vida de vocês, é muito difícil, é muito doloroso. Mas vocês vão colocar todos os dias a cabeça no travesseiro e vocês vão ter um orgulho do que vocês vão fazer. Sabe? Trazer, dar dignidade às pessoas é o mínimo. Tá? É o mínimo, né? A gente está aqui para isso. Para ter um mínimo de dignidade, de conforto. Essas pessoas não querem nada demais. Como eu disse mais cedo, se o cara pagar os direitos, não vai mudar nem a marca do champanhe dele, não vai mudar nem nada, ele não vai precisar gastar um centavo a menos da vida de luxo, conforto, viagens e glamour dele. Isso é o que mais me deixa revoltado, porque cumprir a lei não muda a vida de quem descumpre a lei nesses casos, né? Agora, esse é um problema muito longe de acabar, porque a gente era um país historicamente escravocrata, que até hoje tem esse olhar escravocrata para o mundo, né? A gente é um país de pessoas que derrubam presidentes porque não gostam de lavar as próprias cuecas, porque a empregada está muito cara, porque está dando direito demais. E aí eu não estou conseguindo contratar para lavar as minhas cuecas e eu mesmo estou tendo que lavar. Então, eu não gosto desse governo, eu vou derrubar. Então, a luta é inglória. A gente é pouco nessa briga. A gente é pouco e tem menos dinheiro que eles. Mas nunca desistam. Nunca desistam. Tá? Vai valer cada segundo perdido, ou melhor, gasto, de dedicação, de sofrimento de vocês nessa missão, porque eu acredito que dentro do direito seja talvez a missão mais nobre de todas para a sociedade, para a humanidade. Porque o auge da crueldade é a escravização. Então, vocês estão indo lá no esgoto da humanidade para buscar gente que está lá. Não desistam. E enquanto eu estiver aqui, eu vou estar contando para os outros o que vocês estão fazendo aí, nas minhas matérias. Obrigado, boa noite. Muito obrigada, Ricardo. Foi, assim, sensacional mesmo. Todo mundo aqui no chat está amando. Só elogios, igual a Laís falou. Então, eu vou parar aqui agora a gravação, tá? Ninguém vai sem dúvidas mesmo não, né? Só para confirmar. Então, eu vou parar aqui a gravação.